Bruhim Abaim. O encontro importante de hoje focaliza a Kristallnacht, a noite que durou 7 anos. Eu vou ler aqui para ficar bem focalizado no que eu vou apresentar em menos de 4 minutos. O som não está bom. Na minha opinião, o que o nosso palestrante Mário Não se ouve nada. Mário, pode começar de novo, ficou sem som. Não se ouve nada. Ah, é? E agora? Agora deu. Pode começar de Tenta novo, falar por um favor. pouquinho mais alto, Mário. Falar um pouco mais alto? É. Tá bom agora o som? Perfeito. Não, está muito longe ainda. O mais perto aqui, só se eu botar o celular dentro da minha boca. Olha, daqui se ouve bem. Quem sabe aumenta um pouquinho aí, Gladys, e a gente resolve. Aumenta o teu volume, Mário, no telefone. Eu estou no máximo. Aqui se ouve bem. E aí, dá para ouvir bem? Aqui está perfeito. Para mim tá bom. O outro pessoal que está participando está ouvindo bem? É. Apenas te ouvindo bem. Positivo. Boa noite a todos. Então, eu vou fazer novamente essa introdução, que vai ser bem curta, menos de 4 minutos, e lida para eu ter certeza que está bem focada. Com um início de Bruhim Habaim, o encontro importante de hoje focaliza a Kristallnacht, a noite que durou 7 anos. Na minha opinião, o que nosso palestrante, o engenheiro Israel Bleiber, a quem acolhemos com um caloroso Shalom gaúcho, nos traz hoje, é uma atualização que pode ser estendida até nossos dias. Com tantos atos, saudações nazistas, manifestações de racismo, anti-sionismo, antissemitismo, antinordestinos, homofóbicos, etc., que tornam muito atual o que ocorreu na Kristallnacht há 84 anos e com todas as suas sequelas. Eu tenho a dupla satisfação de apresentar o engenheiro Bleiber por lembrar que o Enio, meu irmão, o apresentou no Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv há alguns anos. Teremos um olhar sobre a infame Noite de Cristal, 9 de novembro de 1938. O nosso palestrante vai abordar os seguintes tópicos: ascensão do nazismo na Alemanha, perseguições e leis raciais de Nuremberg, atentado contra von Rad, a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, sinagogas que os nazistas não conseguiram queimar, a da Oranienstraße, em Berlim e em Viena. A Noite de Cristal em Breslau e Oppen, então na Silésia alemã, hoje Wrocław e Opole, na Polônia. A Kristallnacht como prenúncio da Shoah e salvação de judeus alemães. Os testemunhos do rabino Heinrich Lemmle, Henrique Lemmle, que, aliás, fez a Bar Mitzvah da minha mãe, na Alemanha. Então, a Kristallnacht, aliás, os testemunhos do rabino Henrique Lemmle, detido naquela noite, e do professor Kurt Homburger, da Federal Fluminense, que foram imigrantes da Alemanha ao Rio de Janeiro, concluindo os 12 nefastos anos do Reich, 1933-1945. O nosso palestrante, Israel Bleiber, é brasileiro, nato de primeira geração no Rio de Janeiro, que já vamos perceber na maneira como ele fala. É diplomado em Engenharia Eletrônica pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, engenheiro e professor aposentado do BNDES e escolas politécnicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Foi diretor de cidadania da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, a FIERJ, por 12 anos. Atualmente é diretor acadêmico do Memorial Judaico de Vassouras, no Rio de Janeiro. Preside o conselho diretor
da Associação dos Antigos Alunos da Politécnica A3P. Escreveu 3 importantes livros. O primeiro, Soldados que Vieram de Longe. O segundo, A Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul. E o terceiro, Herança Espiritual Judaica, Brasilidades. E eu creio que o meu irmão, o Enio, está vendo em plena 1h da madrugada, em Ramat Gan, Israel. Com a palavra, o engenheiro Israel Bleiber. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse grupo de estudos judaicos e queria agradecer ao Dr. Mário Becker por ter me apresentado a CIBA, ao Carlos Vengrover, que fez os contatos. Enfim, é uma honra estar aqui presente. Então, hoje vamos falar sobre a noite que durou 7 anos, que foi de 38 a 45. Um olhar sobre a infame Kristallnacht, que é justamente o dia de hoje, 9 de novembro. Nós vamos ter 4 vertentes nessa palestra. É o antes, né? E vamos falar um pouco sobre a Alemanha, depois sobre a ascensão do nazismo, o durante, que é o que aconteceu durante a própria Noite de Cristal e no dia seguinte, e os dias que se seguiram, e alguns testemunhos de pessoas que estiveram presentes ou que migraram um pouco antes ou pouco depois da Alemanha para o Brasil, e os reflexos que acontecem até hoje, daquela malfadada Noite de Cristal. Então, alguns tópicos que vamos ver: a ascensão do nazismo, as leis de Nuremberg, o atentado contra von Hatt, que desencadeou a Noite de Cristal, as sinagogas que os nazistas não conseguiram queimar. Vamos falar sobre Breslau e Oppeln, que hoje são cidades polonesas, né? Mudaram de nome, Wrocław e Opole, e a Noite de Cristal como prenúncio do Holocausto e facilitador da salvação dos judeus alemães. Testemunhos de alguns imigrantes que vieram para o Brasil e uma conclusão: os 12 anos nefastos do Reich, entre aspas, milenar. E, felizmente, só durou aí 12 anos. Bom, os judeus estão na Alemanha há quase 2000 anos, mas nem sempre a vida deles foi fácil, né? Desde os primórdios houve muitas perseguições, houve massacres, pogroms, as fogueiras. Então, não podemos dizer que a Alemanha foi o chamado paraíso Judeorum. Houve épocas que sim, e houve épocas que não, essas em maior número. As primeiras notícias dos judeus na Alemanha são do ano 300 depois de Cristo, né? Era a Germânia, que foi conquistada pelos romanos. Eles atravessaram os Alpes, saíram de Roma, cruzaram as montanhas escarpadas, né? Com a neve eterna. Hoje a gente vai de avião da Itália para a Alemanha, né? Em 1h e pouco já está lá do outro lado. E eles atravessaram aquilo a pé. E encontraram lá os pântanos da Germânia, de que falava o Lord de Israel, né? Quando assacaram a ele a pecha de judeu no parlamento britânico, ele disse que os meus antepassados eram os sábios do rei Salomão e os de vocês eram os bárbaros que habitavam os pântanos da Germânia. Então, era isso. Os romanos fundaram diversas cidades lá na Germânia, né? Colônia, por exemplo, o nome vem da colônia Ara Agripinensis,
Colônia Cláudia Ara Agripinensis, em homenagem a Cláudia, a mulher de Nero e mãe de Júlio César. Então, lá tem sinagogas antigas, hoje estão escavando o centro de Colônia, já estão desenterrando uma sinagoga com mais de 1000 anos. A nossa mais antiga não chegou a 400, né? É a sinagoga de Recife, Kahal Sur Israel, que tem aí uns 350 anos. Em Colônia tinha prefeitos judeus, e de lá saíram alguns dos líderes que fundaram o sionismo lá na Terra Santa. E o tempo vai passando, já estamos na Idade Média. Carlos Magno, que foi um período relativamente bom para os judeus, as Cruzadas, que foi um terror, os massacres de 1096 a 1349, a peste negra, né, 1350. Hoje nós estamos vendo uma repetição atenuada do que aconteceu naquela época, né? A Covid. Os judeus também são acusados pela Covid, né? Dizem que eles é que criaram a Covid para vender vacinas. E naquela época diziam que os judeus é que tinham inventado a peste negra, porque eles não eram muito afetados. Na verdade, a peste negra era a peste bubônica, causada pela pulga dos ratos que vinham nos navios da China. Só que os judeus lavavam as mãos antes das refeições, né? Como mandava a Torá. E como hoje mandam a higiene moderna, né? Manda lavar as mãos também. E antes do Pêssego, os judeus limpavam a casa toda, dos farelos, né? Do hametz, do pão, e os ratos eram privados da alimentação. Então, eles ficavam relativamente imunes à peste negra, porque os ratos sumiam até o Pêssego do ano que vem, eles ficavam mais ou menos tranquilos. Mas foi espalhado esse boato que os judeus eram os responsáveis, né? E muitos tentaram fugir da Alemanha, foram para a Polônia, né? Que era menos afetada pela peste negra. Então, na Polônia tem muita gente, muitos judeus que tinham sobrenomes alemães. Então, não eram sobrenomes poloneses, porque eles tinham vindo da Alemanha. Cidades como Erfurt foram totalmente arrasadas. Erfurt tinha uma sinagoga também, e hoje ela está de pé novamente. Ela foi queimada na noite dos cristais. E, naquela época, ela tinha cerca de 1.200 judeus, foram todos mortos devido à peste negra, né? O único crime deles foi de serem judeus e de lavarem as mãos depois da refeição. Por isso, eles pagaram com a vida. Hoje estão escavando a Erfurt, né? E descobriram lá um tesouro que algum negociante escondeu, com moedas de ouro, prata, louças. Muitas têm inscrições judaicas de Mazal Tov. E esse tesouro, ele está lá na sinagoga, mas às vezes ele é levado para outras cidades. Ele já esteve em Tel Aviv, no Museu da Diáspora, já esteve em Nova York, naquele centro de cultura judaica. E o Papa Bento XVI esteve em Erfurt há pouco tempo. Ele foi lá porque essa cidade tinha muitos protestantes e foi o berço de Martinho Lutero. Ele estudou lá durante muitos anos da vida dele. E o Bento XVI foi lá no âmbito do diálogo cristão com os protestantes, né? Ele não foi muito bem recebido, porque quase não tem mais católicos em Erfurt. Essa cidade ficava na República Democrática Alemã, a DDR, né? Eram os comunistas. Era uma cidade industrial importante, e a sinagoga queimada ficou esse tempo todo abandonada. E ela foi reconstruída, e foi a única sinagoga reconstruída do lado comunista. E lá o Papa recebeu uma delegação de crianças, que já não eram mais crianças, mas na Alemanha tem uma associação com mais de 600 pessoas que foram abusadas pelos padres pedófilos. Então, Bento XVI teve que enfrentar essas acusações. Mas ele não falou nada sobre a sinagoga, ele esqueceu. Enfim, o tempo vai passando,
Já estamos no século XV, continua, ou os judeus se batizam ou morrem, muitos se suicidam. E, enquanto isso, a cultura judaica floresce, né? Cidades como Mainz, Magenza, Speyer, Worms, vêm a ser centros culturais e religiosos importantes da vida judaica alemã. Não só da Alemanha, mas da própria Europa, né? E as perseguições continuam. E essas cidades hoje, elas estão requerendo o patrimônio mundial da Unesco, né? Em boa parte baseada na herança judaica. E lá tinha o Judenmeister, que era uma espécie de supervisor dos judeus, e eles, às vezes, tinham a função de proteger os judeus, mas, em geral, ele cobrava impostos. Era uma dupla personalidade, digamos. O tempo vai passando, em 1819, acontecem os pogroms, onde a turba ensandecida gritava Rep Jude. Rep é Jerusalém est perdida. Jerusalém está perdida. E assim o tempo vai passando. Em 1900, os judeus já começam uma simbiose com a comunidade geral. Eles se consideram bons alemães, já estão servindo o exército. Até o ministro judeu, Walter Rathenau, foi ministro, foi o chanceler da República de Weimar. Então, ele foi morto, né, foi assassinado. Um carro fechou o carro dele, ele foi metralhado. Tinha 3 pessoas nesse carro. 2 viraram heróis, foram santificados pelos nazistas. Esse dia passou a ser um feriado nazista. E os 2 assassinos foram glorificados. O terceiro, que era o motorista, ele acabou, durante a guerra, salvando muitos judeus, né? Talvez pelo arrependimento. Então, chegamos a 1933, a Alemanha já tem mais de 500 mil de judeus, mas as coisas começam a piorar com a ascensão de Hitler. E, aos poucos, os judeus vão saindo. Até o começo da guerra, 60% já tinha emigrado. Então, a Alemanha foi um país que muitos judeus se salvaram por isso, porque nos outros países não teve aviso. Houve a Blitzkrieg, a França, a Polônia eram conquistadas rapidamente e não dava tempo para fugir. Mas na Alemanha, não. Foi um processo lento e doloroso, né? Em 1935 e 1936, os judeus já estavam mais ou menos banidos da sociedade alemã, já não tinham mais direitos. E às vésperas da guerra só tinha 200 mil judeus. Esses que ficaram, a maioria morreu, né? Poucos conseguiram se salvar. E em maio de 1943, a Alemanha já estava Judenfrei. E hoje as coisas renasceram, né? Existem mais de 100 mil judeus, e se considerarmos o núcleo familiar, onde nem todos são judeus, tem também os não-judeus, dos casamentos mistos, então chega a mais de 200 mil. Então, aqui nós temos uma gravura na Batalha de Metz, em 1870. Vejam quantos soldados judeus alemães. Esse é o dia de Yom Kippur. Então, tem ali o rabino, o capelão militar, né, oficiando os serviços, e os judeus estão todos de uniforme, né, de talit, e eles não usam kippá. Eles estão com o capacete do exército do Kaiser. Eles eram bons soldados, bons alemães, pensavam eles. Então, na guerra, morreram 12 mil judeus, soldados judeus, né? 100 mil soldados, é um número bem grande, né? Era mais ou menos 1/3 dos homens judeus em idade militar que serviram no exército do Kaiser. E desses, 12 mil morreram. Mas não adiantou nada, continuou aquela propaganda antissemita, né? Então, ali está o judeu esfaqueando pelas costas um soldado alemão. A propaganda dizia que os judeus é que foram os culpados por Versalhes. E os nazistas tiraram todas as lápides dos túmulos de soldados alemães. E depois elas foram recolocadas, depois da guerra. Então, aqui em cima tem uma senhora chorando, né? E a lápide fala que 12 mil judeus tombaram em combate. Os antissemitas gostavam de dizer que os judeus não eram soldados. Eles ficavam na retaguarda, na intendência, ou quando muito, eram médicos. Mas isso era mentira. Fizeram até um recenseamento para provar isso,
que nunca foi divulgado, porque o recenseamento militar provou que eram todos combatentes mesmo, né? E tanto é que muitos ganharam a Eisenkreuz, a Cruz de Ferro, né? Com palmas de carvalho, mas isso não adiantou nada, né? Então, aqui estão as cidades mais importantes. Essa meia dúzia de cidades concentrava aproximadamente metade da população judaica, né? Que era Berlim, Hannover, Hamburgo, Colônia, Frankfurt e Breslau, né? Que depois passou à Alemanha, à Polônia, quer dizer. Com o Tratado de Alta, a Alemanha perdeu essa região aqui da Baixa Silésia, né? E passou para a Polônia e mudou de nome. E os alemães foram todos expulsos daqui e vieram os poloneses. Hoje ela se chama Wrocław. E daqui veio muita gente para o Brasil. E na Áustria também, que foi anexada, tinha mais de quase 180 mil judeus, e Praga, 35 mil, também foram anexados os Sudetos, né? Mas, de maneira geral, os judeus habitavam, assim, dezenas, centenas de pequenas cidades alemãs. Então, os nazistas começaram com os judeus, depois os ciganos, depois os negros, né? Foram esterilizados, bebês com deficiência mental, deficientes adultos, os que tinham doenças hereditárias, eram todos submetidos à eutanásia, surdos e mudos, testemunhas de Jeová, pacifistas, comunistas, e os chamados seres antissociais, que eram as prostitutas, os bêbados, homossexuais e mendigos. Essas imagens não são da Noite de Cristal, não. São assim que o nazismo assumiu, em 33, 34, eles já foram para frente das lojas. Então, Deutsche Werkhof, Kauf nicht bei Juden. Então, começaram a fazer boicotes. E esse aqui, que namorava um alemão, foi obrigado a andar pela rua dizendo que ele é um porco judeu que namorou um alemão, e por aí vai, né? Então, logo foram implantadas as leis de segregação racial, proibindo os casamentos mistos, e nem a coabitação em relações sexuais era permitida. E as identidades passaram a ser carimbadas, com um J de Jude. Vieram as leis de Nuremberger Gesetze. Então, tinha o Jude, né? Se tivesse um avô judeu, já ia para o campo de concentração. Já era considerado. Alguns já nem mais sabiam que eram judeus, eram católicos praticantes. Mas Hitler mostrou a eles que eles não eram católicos, eram judeus. Tanto é que no gueto de Varsóvia havia igrejas, e tinha tantos poloneses que já nem sabiam mais que eram judeus e frequentavam a igreja, mas foram do mesmo jeito para Auschwitz. E tinha os Mischlinge, Ersten Grad e Zweiten Grad. Então, os de primeiro grau, eles tinham 2 avós judeus, mas eles não eram considerados assim aptos para serem exterminados. Eles ainda tinham uma chance. E os de segundo grau tinham 3. Já era um caso pior, né? 3 avós judeus. Então, é uma lei complicada, né? Cheia de definições. Agora, havia Mischlings na Wehrmacht, no exército alemão. Tinha até generais. Tem um livro escrito sobre isso, Os Soldados Judeus de Hitler. O Hitler sabia que os generais eram judeus, mas deixava eles continuarem, né? Então, os casamentos, já falei, em 36 os professores e alunos judeus foram expulsos, as crianças já não podiam mais estudar, né? Tinham que estudar em casa, e 38 para 39 começou a tragédia, né? Com Anschluss, a Noite de Cristal e, finalmente, a guerra, a invasão da Polônia. Então, está aqui, 12 de março de 38, Hitler voa de Berlim para Viena, né? 100 aviões com tropas alemãs, altas patentes. Então, a Áustria foi incorporada nesse dia fatídico, 12 de março de 38. Essa é a Heldenplatz. É uma praça muito grande, assim, do tamanho do Parque Farroupilha, digamos. E ela ficou cheia de gente aqui em Viena, né?
e vieram ver Hitler falar, anunciar a anexação da Áustria. E a multidão berrava slogans antissemitas, morte aos judeus. E hoje, 80 anos depois, ainda se ouve esse grito nessa praça. Só que não é mais morte aos judeus, é morte aos sionistas. Então, quando tem alguma coisa em Gaza, alguma guerra qualquer, os árabes, né, muçulmanos, vão todos para essa praça com as bandeiras da Palestina. Então, só mudou a bandeira, né? O ódio continua. E nos outros dias, isso aqui é uma pracinha assim alegre, tem barraquinhas de vender salsicha e comidas, mas continua o mesmo antissemitismo. E 27 de outubro, um pouco antes da Noite de Cristal, né, os alemães, os nazistas, quer dizer, tudo que eu estou falando aqui não são os alemães, né? Não foram os alemães, foram os nazistas. Então, eles começaram a expulsar os judeus estrangeiros primeiro. E logo pegaram uma leva de 17 mil judeus poloneses. Eles foram expulsos para a Polônia. Só que a Polônia não queria receber. Alegava que eles eram cidadãos alemães, né? E eles ficaram, então, ali no meio da fronteira, na terra de ninguém, sem comida, no frio, né? Já estava chegando o inverno, ficaram mal acomodados em barracas. E no meio desses 17 mil tinha uma família. E esse menino tinha 16 anos, Herschel Greenspan. A família dele estava acolhida lá no meio do tiroteio, lá na terra de ninguém. E ele ficou com raiva e quis se vingar. Ele estava lá em Paris. Ele tinha sido mandado para morar com os tios em Paris. Então, ele comprou um revólver, né? E uma semana depois ele bateu lá na porta da embaixada alemã, disposto a matar o embaixador. Naquela época não tinha essas medidas de segurança, qualquer um entrava, né? Então ele entrou com um revólver, aí disseram que o embaixador não estava. Então ele atirou no primeiro diplomata lá que apareceu, que era uma figura secundária, um segundo secretário, Ernest von Hatt. E logo os nazistas começaram a fazer fake news em cima disso, né? Eles eram mestres em fake news, em guerra psicológica. Logo disseram que isso aí foi uma ação do judaísmo internacional contra o Reich. Os nazistas eram muito bons em fake news, né? As primeiras, naturalmente, já eram antigas, já, da época de Cristo, né? Os judeus mataram Cristo. Os nazistas são os pais da moderna guerra psicológica, as modernas fake news. Então, eles viram isso como uma excelente oportunidade para fazer um pogrom, e acabou acontecendo no dia seguinte. O von Hatt morreu logo depois, né? E tudo isso foi muito rápido, né? E esse, então, foi o ponto de partida, foi o final para a expropriação completa, a segregação total dos judeus, da economia, da sociedade e da cultura alemã. Aquele rapaz, coitado, Herschel Greenspan, ele foi logo preso, né? Mas aí a guerra começou, não deu tempo de julgá-lo, ele ficou preso na França, né? Porque o crime foi na França, e quando os alemães invadiram, pegaram ele, né? Naturalmente. Só que àquela altura do campeonato já não adiantava mais fazer nenhum julgamento, né? Não adiantava mais nada, e não se sabe qual foi o destino dele. Logicamente, ele foi executado, mas não se sabe quando nem aonde. Então, infelizmente, esse rapaz é que provocou a Noite de Cristal involuntariamente, né? Mas também ele colaborou na salvação dos judeus, porque os judeus viram que ou eles fugiam ou iam ser pegos aí no rolo compressor, né? Então, nessa noite começou, e no dia seguinte, a SS, a SA, que é a Sturmabteilung, né? As tropas de assalto, e a juventude hitlerista, organizaram esse pogrom em toda a Alemanha e nos territórios, né? Na Áustria e nos Sudetos. A Alemanha tinha um sistema muito bom de telecomunicações, né? Foi muito rápido. Eles tinham lá as Siemens, né? Com os teletipos, telex, telefonia. Não havia internet nem WhatsApp, mas os nazistas tinham comunicações muito boas.
Então, foi possível organizar da noite para o dia. Eles tinham ordem de não usar os uniformes, né? Mas acabaram usando, né? Ficou evidente. Os ataques foram nas ruas, nos lares, no trabalho, nas sinagogas, nas lojas. Então, se calcula que mais de 1.400 sinagogas foram queimadas. Alguns chegam a dizer até 2.000, né? Que tinha muitas cidades com judeus, tinha muitas sinagogas, né? Tinha cidades com muitas sinagogas, né? As maiores. E logo 30.000 foram detidos em campos de concentração. Portanto, a Noite de Cristal foi um ponto de inflexão. Os historiadores definem ela como ponto de partida do Holocausto, sinalizando os eventos futuros, né, que iam acontecer. E foi a primeira grande manifestação de violência antissemita, estimulada pelo governo. Então, a lição que ficou para nós é o exemplo, né, do perigo da normalização do ódio e do antissemitismo. A sociedade alemã foi cozinhada em fogo lento, nas chamas do antissemitismo. É como está acontecendo hoje, né? No mundo de hoje. Então, que isso sirva de lição para nós, né? A inação do mundo deu nisso, né? Que você divide a sociedade em três: os espectadores, perpetradores e vítimas. Vítimas somos nós. Perpetradores foram os nazistas. E espectadores foi todo mundo, que ninguém fez nada. Ficaram só olhando, né? Como hoje estão olhando também. Isso acontece também na Ucrânia, né? Quem que está ajudando a Ucrânia? Ninguém. Eles estão mandando armas. É até bom, né, que estão vendendo armas, estão usando como campo de teste, né? Mas ninguém vai lá para dar o sangue pela Ucrânia, né? E os judeus não eram um país como a Ucrânia, não tinham exército, não tinham nada. Então foram 100 mortos, né? Naquela época ainda não havia campo de extermínio, né? A maioria dos que foram presos foi logo solta. Nas 3 semanas seguintes, eles foram soltos, mas todos já torturados, alquebrados, né? E esses 100 morreram, né? Mais de 1.000 sinagogas, 7.000 e poucas lojas, 30.000 deportados, até os cemitérios foram vandalizados e corpuscados. E Berlim e Viena foram um foco principal, mas se estendeu a todos os países, a todo o país. Então, isso consolidou aquela limpeza étnica que eles queriam fazer, né? As leis de propriedade, estabelecendo a arianização. Os judeus foram obrigados a vender ou entregar suas lojas sob coação, né? Quando muito por 5% do valor, perderam os empregos, profissões, advogados e médicos judeus não podiam mais tratar os arianos, e os médicos arianos não podiam mais tratar os judeus, crianças não podiam ir à escola, judeus não podiam ter carteira de identidade, não podiam entrar no ônibus e no bonde, nem no teatro, cinema, nada, né? E, para cúmulo, eles ainda cobraram da comunidade judaica uma multa de 1 bilhão de Reichsmarks, que hoje equivaleria a 4 bilhões de euros. Um absurdo. Então, aqui está a Noite de Cristal, as imagens lamentáveis, né, que todos já conhecemos. Aqui em Viena, a juventude hitlerista forçando os judeus a limpar as ruas. Não era com escova, não, com as próprias mãos. Eles queriam mesmo humilhar os judeus. E os cachorros para atacar as coitadas das vítimas. E a propaganda continuando, né? Aqui está o judeu envenenando as crianças arianas. Aqui embaixo, as crianças arianas na escola aprendendo a identificar um judeu, né? Tinha aquelas teorias malucas de Gobineau e do próprio Hitler, né? Que os judeus teriam medidas específicas do crânio, né? E aqui eles faziam cadernos para colorir, né? A juventude hitlerista. Então, loucuras, né? Essa também, que eu sou uma porca judia, porque namorei um alemão. Os bancos da praça, nicht für Juden. O judeu não podia nem sentar no banco. E aqui na faixa, die Juden sind unser Unglück. Os judeus são a nossa desgraça. E os passaportes com a letra J, né? E o nome Israel e Sara, que entrava no meio dos nomes judaicos, sendo que o passaporte só servia para sair da Alemanha.
não podia voltar. Eles tinham perdido a cidadania, a passagem era só de ida. Os nazistas queriam se livrar dos judeus, né? E aqui eles estão indo para o campo de concentração, né? Aqui do lado está a polícia, né? Em filas, isso é em Baden-Baden, e aqui no meio estão os judeus, esses 30 mil, né? Que estão indo com a roupa do corpo, não puderam levar nada. E o mundo fez o quê? Nada. Só saiu nos jornais, em tudo quanto é lugar, né? Os alemães atacam os judeus, queimam sinagogas, e ficou por isso mesmo, né? Então, Leipzig tinha uma bonita sinagoga, foi queimada, nunca foi reconstruída, e não era para usar uniforme, mas acabaram usando mesmo, e eles vinham já preparados, né? Com vasilhames com gasolina, querosene, já pronto para queimar tudo, né? Então, nos Estados Unidos, a imprensa deu uma grande repercussão, né? No New York Times. E aqui estão as cidades onde houve queima de sinagogas, né? Então, você vê que em toda a Alemanha, né? E até do corredor polonês teve lá. E aqui na Áustria, né? Várias cidades austríacas. Então, foi uma coisa terrível, né? Dezenas, quase centenas de cidadezinhas. E aqui está o motivo que deu o nome de Noite de Cristal, que as ruas ficaram cheias de cacos de vidro, né? Aqui a senhora vai varrer os cacos de vidro, ou ficou com esse nome. E aqui os judeus estão indo, né? Só com a roupa do corpo, todos bem vestidos. Os judeus eram uma classe média importante na Alemanha, né? Já estava chegando o inverno, eles estavam de sobretudo, mesmo no infortúnio, eles foram todos de terno e gravata, né? Esse está com gravata borboleta. Então, aqui estão os judeus sendo conduzidos, né? Com a estrela de Davi, sendo humilhados, as lojas todas quebradas, essas senhoras ainda tentando varrer os cacos, né? Sem saber que não ia adiantar nada. Era o fim, tinha chegado o fim. Aqui todos senhores já idosos, né? E todas as sinagogas foram queimadas, em toda a Alemanha, grandes, pequenas, quase nenhuma escapou. E acho que não podiam ser queimadas, porque algumas representavam perigo, né? Que o fogo podia se alastrar. Então, eles tiravam os móveis, a Torá, o Aron HaKodesh, todos os objetos religiosos, livros, pergaminhos. Então, aqui, Racha Furmort, a vingança do assassinato de Von Rad, morte ao judaísmo internacional e aos maçons livres. Então, sinagogas grandes, pequenas, todas foram reduzidas a escombros. Juden, Artum, Juden. E no Brasil até que não houve tanta repercussão, né? Houve assim uma pequena manchete na primeira página, prega que é uma ameaça, tratamento de guerra para os judeus, mas depois já começou a aparecer nas páginas internas, né? E naquela época era o Estado Novo, né? De Getúlio. Ele ainda não tinha se decidido, né? Por qual lado ia ficar, né? Então a imprensa não é boba, né? Então não quis aí se assumir. E aqui está a sinagoga de Viena, existe até hoje, essa foto é recente. Essa sinagoga não foi queimada, porque ela ficava assim, encravada num quarteirão, e se ela pegasse fogo, o quarteirão todo ia queimar. Então ela escapou, foi uma das poucas que escaparam. Essa aqui também escapou. Oranienburger Straße. Ela existe até hoje. É uma sinagoga-museu, né? É muito grande ela. Então, a história dela é a seguinte: ela não foi salva porque constituía perigo, não. Podiam ter queimado ela, que não ia haver perigo para os prédios vizinhos. Só que ela estava na área do 16º Distrito Policial, a delegacia, cujo comissário era um homem de bem, o comissário Wilhelm Creutzfeldt.
Então, quando ele soube que a SA queria incendiar a sinagoga, ele foi lá correndo, de arma em punho, e proibiu que eles queimassem a sinagoga. Ele falou, não, isso aqui vocês não vão queimar, isso aqui é um prédio tombado pelo patrimônio, não pode tombar. Então, você vê que havia gente honesta, né? Havia gente de bem, poucos, mas havia. Então, o nome dele, o nome honrado dele foi dado à Academia de Polícia do estado de Schleswig-Holstein. Isso foi bem depois da guerra, né? Já no século XX, né? Depois da queda do Muro de Berlim. Inclusive, o túmulo dele, que era um túmulo modesto no cemitério protestante, foi transformado em mausoléu. Então, havia gente boa na Alemanha, né? Essa sinagoga ela é muito bonita, muito grande, né? E ela está igualzinha como era. Aqui está a foto da época, né? E aqui como ela é hoje. Ela tinha, assim, um órgão muito bonito, era o maior órgão da Alemanha. Cabia 2.000 pessoas lá dentro. Era uma sinagoga de gente elegante. E o engenheiro que construiu ela, ele desenvolveu uma técnica toda especial para fazer esse domo. Naquela época não tinha computador nem nada, né, para fazer o projeto estrutural. Então, esse domo passou a se chamar Domo de Schwedler, que foi o engenheiro judeu que calculou. E, por sorte, nenhum prédio foi construído e encobrir a sinagoga, né? Hoje ela pode ser vista de toda Berlim. Essas fotos foram tiradas do alto do Reichstag, que também é um símbolo daquela época. E de lá você pode ver ao longe o bonito domo dourado da sinagoga se destacando na paisagem, né? Então, aqui está... Vejam só o tamanho da sinagoga, tanta gente, todos bem vestidos, né? Muitos nem usavam kippá, eles iam de chapéu e alguns iam até de fraque e de cartola, né? Eles se achavam bons alemães, coitados. Aqui está a orquestra, né, tocando. Então, vejam só o tamanho. Era uma verdadeira catedral judaica, imensa. Ela pode ser visitada hoje, né? É um museu. E aqui está a placa, Berliner Polizei, Wilhelm Creutzfeldt, homenageando ele que resistiu aos nazistas. Aqui estão as placas da sinagoga, né? Quando ela fez 100 anos, foi em 1966. Essa sinagoga ficou abandonada durante o regime comunista, né? Ninguém mexeu nela, ficou apodrecendo. Depois que o Muro de Berlim caiu, ela foi toda reformada. Então, embaixo dos escombros, acharam a Ner Tamiz, que é aquela luz eterna que fica pendurada lá no teto da sinagoga, né? Então, simbolizando a eternidade de Israel. E aqui no Rio, no Castelo de Manguinhos, né? Quem conhece o Rio, passa lá na Avenida Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, vai ver que tem esse palacete mourisco, né? Ele tem 2 domos, que são exatamente os mesmos domos da sinagoga da Oranienstraße. São os domos de Schwedler. Então, continuando aqui, mais algumas sinagogas. Breslau, que hoje é na Polônia, Wrocław. Então, essa sinagoga era muito grande, ela era assim, bonita, né? E ficou assim, também abandonada. E, há poucos anos, uma fundação norueguesa reformou ela totalmente. Hoje ela é um museu muito bonito, né? Só que em Wrocław hoje só tem 60 judeus, infelizmente. Breslau, que foi uma cidade com 20.000 judeus, né? E muitos vieram para o Brasil. E lá em Breslau tinha outra sinagoga, mas ela ficava aqui dentro. Então ela não foi queimada, que também seria um perigo ia pegar fogo no quarteirão todo, né? Essa é a chamada Sinagoga da Cegonha Branca, que lá dentro tinha um ninho de cegonha, né? E na Alemanha os ninhos de cegonha são protegidos por lei, então não podia mexer. Aí ficou o nome, Sinagoga da Cegonha Branca. E durante o regime comunista, ela ficou também abandonada, né? E essa é a grande sinagoga de Breslau. Essa, sim, foi queimada, não sobrou nada, né? Hoje, no lugar dela, tem essa pracinha aqui, tem um monumento, né? E uma árvore bonita, né? E tem esse monumento.
E aqui está a reprodução digital, feita em computador, né? Era uma sinagoga que se destacava na paisagem, né? Wrocław é banhada pelo rio Oder, que é um afluente, né, do Vístula, né? Então, aqui está a sinagoga lá no fundo. Em Breslau tem um hotel famoso, né? Até hoje é o hotel mais luxuoso de lá. E Hitler veio lá visitar a cidade e ele queria fazer um discurso, mas ele não queria falar daqui. Então, mandaram fazer um balcão para o Hitler fazer o tal discurso, e esse balcão existe até hoje, né? Wrocław tinha muitos intelectuais judeus, né? Lá tinha uma universidade com mais de 1000 anos, que hoje é polonesa, né? Universidade de Wrocław. E lá nasceu uma santa judia, né? Que é um negócio meio complicado, porque judeu não tem santo, mas agora temos. Tinha lá uma moça chamada Edith Stein. Ela nasceu no dia de Yom Kippur, então o destino dela já estava selado, né? Nasceu em Yom Kippur, vai ser santo. Só que não era santo judeu, era santo católico. A família era ortodoxa, tinha 11 filhos, como só ia acontecer com os ortodoxos, tem muitos filhos. Só que ela resolveu virar ateia, né? É como hoje, né? As crianças vão para a universidade e vão fazendo a cabeça deles. E depois ela se converteu ao catolicismo, né? Só que não adiantou nada. Hitler mostrou a ela que ela não era católica, era judia. Então, carregaram ela com um grupo de católicos que achavam que eram católicos, mas não eram, né? Então, eles foram todos para Auschwitz. E, em 87, o João Paulo II, Papa polonês, decidiu beatificar a Edith Stein. Ela virou santa com o nome de Santa Edith Teresa da Cruz e foi nomeada patrona, padroeira dos hebreus católicos. Sei lá o que é isso, é hebreu católico, né? Mas o Papa inventou essa história. Mas não sai muito longe. Aqui em Petrópolis também tem um hebreu católico, que é o bispo Dom Gregório. Ele diz para todo mundo que é judeu, e que não é o único, não, que tem 11 bispos judeus no mundo. Então, durma-se com um barulho desse, né? Bom, aqui está Apelon, era uma cidade alemã, que hoje é Opole, uma cidade polonesa. Também tinha uma sinagoga muito bonita, que foi totalmente queimada, né? Já não existe mais. E tinha uma outra sinagoga, assim, menorzinha, e ela acabou sendo aproveitada pelos alemães, né? Então não foi queimada, e hoje ela ainda existe. Só que não é mais sinagoga. Ela virou a sede regional da televisão polonesa. É a Telewizja Polska, Canal 3. Aqui está Worms, né, que foi uma comunidade muito importante, tinha aquele famoso Marzor de Worms. Ela foi queimada também, mas foi reconstruída no seu formato original. E lá que estudou o Rabi Shlomo Yitzhak, mais conhecido como Rashi. Ele era francês, nasceu na região da Alsácia-Lorena, né? Essa região era o Sacro Império Romano Germânico, e ele é muito famoso, ele fez os primeiros comentários sobre Talmud, Torá e Tanar. Então, aqui está o Marzor, e essas letras aqui hebraicas significam: quem levar esse Marzor para a sinagoga será uma pessoa abençoada. Essa sinagoga existe até hoje, né? Tem lá uma estátua em homenagem ao Rashi. Aqui está o portão de entrada com as placas, e o interior dela foi modernizado, né? Ficou assim, bonito. Dresden também tinha uma sinagoga que também foi queimada, e, além disso, ela foi bombardeada, né? Que Dresden foi totalmente arrasada, né? Não sobrou nenhum prédio. Logicamente, a sinagoga foi junto, mas hoje tem dois. Tem a sinagoga e o centro comunitário. E esse retângulo arborizado representa o local exato onde era a sinagoga. Então, são pequenas árvores recordando a sinagoga. E aqui temos outra cidade que virou polonesa, Beuthen, que hoje é Bytom, é na Silésia, na Prússia, né? Tinha uma grande sinagoga. Essa cidade nem era tão grande, já não tinha tantos judeus, mas tinha uma grande sinagoga e atrás tinha o
o prédio da comunidade e o Midrash. E todos os três foram incendiados, né? Só sobrou esse edifício aqui ao lado, e hoje o local da sinagoga virou uma praça, tem só uma placa aqui dizendo que aqui existiu a sinagoga. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as pessoas. Aqui está aquele quadro famoso, né? Navio de Imigrantes, que foi pintado pelo Lazar Segal. Ele é lituano, né? Veio para o Brasil, ele mesmo foi um imigrante, né? Esse quadro esteve na USP e hoje está no Museu Lazar Segal, lá em São Paulo. Então, como eu falei, durante esses anos aqui, mais da metade dos judeus alemães escaparam, se salvaram, né? E apenas 3% veio para o Brasil, né? Cerca de 9, 10 mil, mas foi uma imigração altamente qualificada, né? Muitos cientistas, engenheiros e gente assim que contribuiu muito para o Brasil e continua contribuindo até hoje, né? Pelos seus filhos, netos e bisnetos. Então, eu começo aqui com o saudoso rabino Heinrich Lemmler, que era um rabino icônico, né? Muito famoso, nascido em Augsburg, e ele faleceu prematuramente, né? Ainda não tinha 70 anos, né? Ele foi rabino lá em Mannheim e Frankfurt. Ele tinha 30 anos quando estourou a Noite de Cristal. Então, foi logo mandado para Buchenwald. A neta dele é a Marina Lemmler, jornalista, e ela conseguiu lá em Arolsen a ficha do avô. Então, aqui está a ficha dele, né? Heinrich Lemmler, tudo devidamente identificado, né? Isso é típico dos alemães, né? Fazem tudo super direitinho, mandaram ele assinar também. E aqui está quando ele chegou no Brasil, ele chegou em 40. Ele ainda chegou a ficar assim, algum tempo na Inglaterra, chegou a ser rabino por poucos meses na Inglaterra, né? E aqui está a ficha dele, emitida lá em Londres, profissão rabino, né? E aqui está o filho dele, que foi também um psiquiatra famoso, falecido há pouco tempo, Alfred Lemmler, né? Aqui estão os avós, o rabino Lemmler com o filho, e a estrela de Yude que ele usou. O rabino Lemmler foi um dos fundadores da AG, né? Logo depois que ele chegou, tinha um grupo de judeus alemães que queriam fundar uma associação e o rabino ajudou, ele se tornou mentor espiritual por muitos anos da AG, né? Muitos conhecem esse prédio, né? É uma sinagoga, assim, ela já deve ter uns 50 anos, mas mesmo assim parece um prédio moderno, né? Muito bonita. E aqui atrás tem um memorial, tem o Morro do Pasmado, e lá em cima é o Parque Yitzhak Rabin, que o vereador Gerson Berger ele conseguiu que colocasse lá em cima uma estátua do Yitzhak Rabin. E essa estátua foi inaugurada pela Leah Rabin, pela esposa. Ela já estava com câncer, coitada. Poucos meses antes de falecer, ela veio aqui e inaugurou a estátua do marido. E nesse Morro do Pasmado foi inaugurado o Memorial do Holocausto, né? Ele ainda não foi aberto ao público, deve abrir dentro de alguns meses, né? Então, aqui é um polo importante da vida judaica. Mas, no começo, a AG não era aqui, não. Ela era numa casa, lá em Botafogo, né? Depois que ela mudou para cá. E o rabino Lemmler era muito carismático, ele fazia muito bar mitzvah, muitas crianças faziam bar mitzvah com ele, né? Tinha também o Lar da União, lá no Rio Comprido, né? E, em 59, ele foi visitado pelo presidente Juscelino. Vocês devem lembrar que, em 59, houve a primeira onda antissemita de pichações no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil também houve. E o Juscelino foi especialmente lá no Lar dos Velhos da AG para prestar solidariedade. E um desses meninos que eu falei, que fez bar mitzvah com o rabino Lemmler, é o almirante Gilberto Max Hofer Hirschfeld. Ele atingiu o posto mais alto da Marinha, almirante de 4 estrelas. Ele sempre recorda que fez bar mitzvah com o rabino Lemmler.
o pai dele escapou da Noite de Cristal, Werner Hirschfeld. E ele foi parar em Salvador, onde conheceu uma jovem descendente de família marroquina, né? Dona Esther, ambos já são falecidos, e ele, então, leva o nome do avô, né? Que é o Max. O nome dele é Gilberto, Max é o avô, Gilberto Max Hofer Hirschfeld. Ele foi um almirante tão importante que, quando ele passou para a reserva, a Marinha fez uma parada naval especialmente para ele, em alto mar, ao largo de Copacabana, que é uma honra que raramente é concedida. E o Rabino Lemler, ele ia muito no Monumento aos Pracinhas, né? Lá havia cerimônias religiosas, embora não haja nenhum judeu enterrado, mas tem judeus que morreram nos torpedeamentos. E, aliás, está fazendo também 80 anos esse ano, né? E o Brasil foi atacado pela mais poderosa potência militar da época, que era a Alemanha, né? Foi atacado pelos submarinos, nazistas e fascistas. 10 submarinos que atacaram a nossa navegação afundaram mais de 35 navios e mais de 2.000 pessoas morreram. E aqui no monumento estão só os que morreram na Itália, que são 500, porque esses 2.000 morreram no mar. E o túmulo dos marinheiros é o mar, né? Então, os corpos não foram nunca recuperados. Mas o Rabino Lemler sabia o que era o nazismo, né? Sabia o valor da participação brasileira no combate ao nazismo. E ele sempre ia lá, nesse mausoléu, oficiar solenidades. E, numa dessas vezes, ele tinha acabado de voltar de Israel. Então, o Rabino Lemler conheceu em Israel esse monumento aos defensores de Tel Hai. Yosef Trumpeldor era um oficial do exército russo que perdeu um braço na guerra russo-japonesa. Em 1920, ele foi para lá, para a Palestina, né? E os árabes estavam atacando a colônia de Tel Hai. É lá no norte de Israel, lá em cima, né? Então, ele e mais 7 morreram, foram mortos pelos árabes, né? E o Rabino Lemler ficou muito impressionado com esse monumento do leão de Tel Hai. E, nessa ocasião, Trumpeldor, ferido, ele pronunciou essas palavras: Em Davar, Tov Lamut Be'ad Artseinu. Não importa, é bom morrer pela pátria. E o Rabino Lemler usou isso na prédica que ele fez lá no monumento, lá no Exército, né? Isso foi em 1º de março de 1920. E a cidade que foi construída lá, que é a cidade mais ao norte de Israel, né, se chamou Kiryat Shmona, a cidade dos 8, em homenagem aos 7 mais Trumpeldor, que morreu. E aqui nós temos o Dr. Fritz Feigl, né? Também escapou naquela época da Alemanha, né? E ele era um cientista famoso, já era famoso lá na Alemanha, né? E quando ele chegou no Brasil, o Brasil não podia exportar café, os navios não podiam sair, o café ficava apodrecendo aqui. Então, ele teve uma ideia de utilizar esse café e fazer cafeína. Ele descobriu a síntese da cafeína. E isso ele vendia para a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem cafeína, né? Só que não podia importar da Alemanha, mas o Feigl fabricou aqui no Brasil e ficou milionário. E depois ele vendeu a patente para a própria Coca-Cola. E com esse dinheiro ele construiu prédios, né? O Avenida Central, o edifício Regine Feigl, no Leme, prédios assim icônicos aqui no Rio de Janeiro. Ele foi também um grande benfeitor, um grande filantropo. Ele foi o primeiro presidente da CONIB e da FIERJ. E aqui a esposa dele, Dona Regina, né? Então, esse é o Hotel Avenida, que era lá no Largo da Carioca, né? Era um hotel assim, tipo Copacabana Palace, um hotel assim, muito bacana. Era um hotel da Light. O bonde passava nele, né? O bonde que ia para Copacabana. E esse edifício também foi construído onde era o Hotel Avenida, né? Sobrou isso aqui, mas também já foi demolido. E esse edifício, mesmo hoje em dia, ele é muito bonito, muito moderno, né? O edifício já tem uns 60 anos. E ele foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou a Sinagoga da Área, que é o Henrique Mindlin. E esse aqui também, um edifício Regine Feigl, lá no Leme, né? Um edifício aí muito bacana. Então, foi uma grande contribuição desse casal.
Mas não foi só isso, né? Os cientistas alemães judeus colaboraram muito com o Brasil. O Brasil, naquela época, era um país pobre, país rural, não tinha indústria, quase não tinha cientistas. Então, de uma hora para outra, apareceram aí dezenas, centenas de gente preparada, né? Então, eles entraram assim na USP. Se hoje nós temos tudo isso, é em parte graças aos alemães judeus e também não judeus, né, que vieram naquela época. Mas a maioria era judeu, né, porque os não judeus não precisavam fugir. Né? Então, o Butantan, né, se hoje o Butantan fez a vacina da Covid, temos que pensar nesses alemães lá que vieram e estabeleceram as bases de tudo isso. Né? Os reatores que o Brasil tem, mesma coisa. E a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Se o Brasil hoje é essa potência do agronegócio, em parte devemos a esses cientistas judeus alemães. Esse aqui, por exemplo, Brigger, era botânico, geneticista, orquidófilo. Eu comparo a vinda desses cientistas alemães, da Noite de Cristal, àquela missão francesa que D. João VI trouxe de Portugal, né? Quando ele fez a abertura dos portos às Nações Amigas, ele trouxe aqui Debré, trouxe von Marcius, eles fundaram o Jardim Botânico, fundaram a imprensa, fundaram a farmácia. Então, essa vinda dos alemães é quase que comparável ao que aconteceu no Brasil colônia, né? Todos esses são judeus, cientistas importantes na Alemanha, Hauptmann, Beck, Stamreich, Gross, todos deram uma importante contribuição para a ciência brasileira. Esse aqui, então, quase recebeu o prêmio Nobel. Né? Ele era muito querido, chamavam ele de Otinho, professor da universidade. Então, aqui fizeram uma caricatura. Vamos, pessoal, vamos salvar essa biblioteca vegetal. Ele se especializou em plantas, então ele estudava essas plantas, assim como aqueles botânicos de D. João VI, né? Também chegaram a começar a estudar nossas plantas. E com o desmatamento é tão rápido, ele vai destruindo espécies que jamais serão estudadas, porque elas vão ser extintas antes que os cientistas possam estudá-las. Né? E o Otto Gottlieb fez um grande esforço para salvar todas essas espécies. Né? Uma planta dessas pode até curar a AIDS, quem sabe, né? Talvez até o câncer, né? Nessas queimadas e desmatamento da Amazônia, está indo embora a cura possível de muitas doenças. Né? E aqui o Kurt Homburger, que foi professor da UF, engenheiro de Furnas, ele nasceu em 30, então ele tinha 9 anos na Noite de Cristal. E ele contava que viu o pai dele ser preso em casa pela Gestapo. Né? Imagine se o choque numa criança que vê o pai sendo arrastado de noite de casa. Né? Mas, no fim, tudo correu bem, eles vieram para o Brasil, e aqui o Diário Oficial publicou o Kurt Homburger solicita a residência permanente. Né? Ele tinha 16 anos quando foi autorizada aqui a permanência dele no Brasil. Ele era dessa pequena cidade, Offenbach am Main. Alfred Risper também foi muito importante em São Paulo, foi um grande ativista. Né? Você vê que todos eles morreram prematuramente. Né? Morreu com 70 anos, né? Depois de tantos sacrifícios, né? Tanto sofrimento. Ele já, aos 30 anos, já era um dirigente lá na Alemanha, jornalista, e aqui no Brasil ele continuou como dirigente, em São Paulo, né? Muito importante. Ele veio com mulher e filha, sendo que a filha, a dona Lucy Weckner, era da área. E ela não pôde sair com os pais. Ela foi mandada sozinha no Kindertransport. Ela foi para a Inglaterra, né? Que muitas crianças foram salvas pelo Kindertransport. Só na Inglaterra foram 10.000 que foram levados para lá. E na Suécia foram 500. Então, já imaginou a tortura? A guerra já tinha começado e a dona Lucy estava saindo aí no dia 14 de setembro, já estava com 2 semanas de guerra. E os pais aflitos, né? Não sabiam o que tinha acontecido com a filha, mas, no fim, tudo saiu bem. E a dona Lucy conseguiu sair
por intervenção pessoal do Oswaldo Aranha, né? Conseguiu vir para o Rio. Assim como Lemler também conseguiu vir por interferência de gente importante lá na Inglaterra e da própria União dos Reformistas, né? A World Union of Progressive Judaism, ela que conseguiu que o Lemler viesse para o Brasil. Então, aqui está a Dona Lucina, aqui é a cerimônia que a gente faz todo ano na Fierge, no túmulo de Oswaldo Aranha, e ela sempre vinha, porque Oswaldo Aranha é que salvou a vida dela, né? É a cerimônia no dia da partilha da Palestina, 29 de novembro. Bom, já estamos nos aproximando do final, né? Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é o Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil, editado pela Carla Stefan Zweig, de Petrópolis. É pelo historiador Israel Beloc. Fábio Coifan, Cristina, né? Um livro muito bom. Ele abrange também não judeus, agora a maioria de judeus, né? Porque, como eu falei, quem não era judeu não precisava fugir, a não ser que fosse comunista ou surdo-mudo, alguma coisa assim, né? Então, aqui está o Siegfried Adler, e ele fundou uma pequena lojinha de brinquedos que mais tarde virou a manufatura de brinquedos Estrela. A Alexander Altberg era arquiteto, esse morreu com quase 100 anos, mais de 100 anos, 101 anos, morreu em Marília. Ele era antiquário famoso aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha uma galeria na Rua Paissandu. Rudolf Pielschowski era economista e pianista, né? Profissões afins. E o neto dele também é economista, não sei se é pianista, mas economista ele é muito famoso, né? Suzane Bar também era uma livreira famosa, né? Que o Brasil era um país que não dava muito valor à cultura naquela época, não havia assim muitos museus, livrarias, assim. E a Suzane era uma livraria de peso, né? A contribuição dos judeus alemães foi fantástica para o Brasil, porque de outros lugares vinham muitos judeus, da Polônia, da Bessarábia, da Rússia, mas eles vinham do State, né? Então, quem que eles eram lá? Eram no máximo alfaiates, eram carroceiros, era um pessoal assim que não tinha muita formação, mas era gente culta, né? Eles tinham cultura, mas não tinham formação, né? Afinal, nós somos o povo do livro, né? Todos tinham uma certa cultura, mas chegava aqueles, a maioria ia ser vendedora à prestação. Poucos conseguiam prosperar, estudar, alguns imigrantes conseguiam se formar em engenharia, outros em medicina, mas não eram muitos, né? Então, aqui temos o rabino Fritz Pincus, né? Conhecido, né? Um dos fundadores da CIB, lá de São Paulo, né? E aqui a dona Eva Hertz, que fundou a Livraria Cultura, né? Que hoje é tocada pelo Pedro Hertz, que é o dono da livraria. E esse aqui nem precisa falar, né? Hans Steg, né? Que é uma marca conhecida, tem no mundo inteiro, né? Ele chegou aqui com $30 no bolso, né? E começou a comprar umas pedras lá de Minas, e hoje tem esse império, né? Ele já é falecido, mas até no aeroporto de Tel Aviv tem lojas da Gastern. De novo, dona Regina Feigl, né? Que ela era química também. O Ostrover, que é o marido da Feigl Ostrover, né? Ele teve que fugir também por duas razões, que ele era militante antifascista, né? Então, além de judeu, era comunista. E aqui o Siegfried Gotthilf, o filho dele está aqui, é o Francisco Gotthilf, que é muito conhecido, já falecido, né? Ele tinha o programa de rádio mais antigo da comunidade judaica, né? O programa Mosaico, e hoje acho que continua com o neto do Siegfried, acho que ele continua tocando esse programa. Fritz Oliven foi escritor, era também de Breslau, e esse aqui era um monge beneditino, que ele achava que era monge, mas não era judeu, né? Então teve que fugir para salvar a pele. Ele era teólogo, ficou algum tempo aqui no Brasil, e esse aqui é o Slota, que era um bioquímico, também de Breslau, né? Breslau tinha aquela universidade importante,
deu uma grande contribuição ao Brasil. E aqui eu encerro com o almirante Rest. É só olhar para o rosto dele que a gente vê quem ele era. O avô dele era da Wehrmacht, era um daqueles soldados judeus de Hitler. E quando a guerra se aproximou, os amigos falaram: olha, você some daqui, desaparece porque teu nome está na lista para ser fuzilado. Aí ele pegou a mala e fugiu às pressas, conseguiu vir para o Brasil, só que a esposa era católica e o filho, né, que era o avô do almirante, é o Max, os dois ficaram na Alemanha e só conseguiram vir para o Brasil em 42. E o Max, então, aqui ele era advogado, né? Mas aqui não adiantava nada ser advogado, então ele foi trabalhar no Caiçaras, que é um clube, né? Infelizmente, os nossos clubes aqui no Rio estão todos largados, né? Hebraica, Monte Sinai, CIB estão vazios, né? E hoje em dia esse Caiçaras é o maior clube judaico do Rio, né? É um clube, não é judeu, mas os judeus vão para lá, né? Você vai na Hebraica no domingo, não encontra quase ninguém. Vai no Caiçaras, está cheio de judeus. Mas naquela época não era assim, não. Os judeus eram até meio proibidos de entrar no Caiçaras. Mas o avô dele conseguiu lá. Ele teve um emprego de garçom e depois o neto dele entrou para a escola naval. A esposa também é da Marinha, a esposa é dentista. Eles já passaram para a reserva, né? A mãe dele, acho que ainda é viva, frequenta a Hebraica. Então, além da ciência e tecnologia, né, da cultura, a Noite de Cristal deu uma contribuição também para a Marinha do Brasil e provavelmente para as outras forças, né? Enfim, a Noite de Cristal foi um prenúncio do Holocausto, né, como eu já falei. E foi também a salvação dos judeus que finalmente foram convencidos que eles não eram bons alemães. Eles eram bons judeus e tinham que fugir. Quem conseguiu, fugiu, né? Fugiram mais de 300 mil, sendo que metade fugiu para a própria Europa e outros foram para fora, né? Para a América do Sul veio pouca gente, só uns 30 mil, né? 60 mil foram para os Estados Unidos, 55 mil para a Palestina. Infelizmente, os que fugiram para a Europa, né? Para a França, Holanda, Bélgica, acabaram caindo na armadilha, porque rapidamente a Alemanha invadiu esses países todos e os judeus alemães que estavam lá não tiveram chance de fugir, né? Os Estados Unidos também não fizeram nada para ajudar. Franklin Roosevelt ele mandou voltar aquele navio São Luís, ele estava atracado em Miami, tinha mais de 1.000 pessoas da Alemanha, não puderam desembarcar. Mandou voltar para a Alemanha e eles foram mortos nos campos de concentração. O Franklin Roosevelt, a única coisa que ele fez foi chamar de volta o embaixador em Berlim. Só isso, não fez mais nada. E durante a guerra, ele não autorizou o bombardeio dos trilhos que levavam a Auschwitz. Então, essa é mais uma prova que os judeus só podem confiar neles mesmos, né? Então, conclusão, foram 12 anos nefastos desse Reich milenar, entre aspas, que só durou 12 anos. Finalmente veio a vitória, né? No dia 8 de maio, acabou tudo, né? E aqui acabou a Noite de Cristal, que foi a noite que durou 7 anos, de 38 a 45. E acabou também o Holocausto, e acabando a guerra, acabava o Holocausto, e o Brasil ajudou nisso, né? Mandando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, para a Itália. Os nazistas foram julgados, mas a maioria escapou, né? Alguns foram enforcados, então aqui em Nuremberg, né? Cada um tinha um guarda especial para não deixar que eles se suicidassem. E hoje as coisas melhoraram, né? Então, hoje a bandeira de Israel flutua ao vento lá na Alemanha, ao lado da bandeira alemã e da bandeira da Comunidade Europeia. E aqui está o comandante da Força Aérea de Israel, que ele foi lá visitar a Força Aérea Alemã, né? Então, aqui tem a banda de música, está tocando, e a música que ela toca se chama Preußen Gloria, Glória da Prússia, que é aquela mesma marcha tradicional alemã, que os soldados judeus alemães marchavam ao som dessa marcha. Então, as coisas mudam, né? Nada como um dia depois do outro. E aqui está o presidente de Israel, Isaac Herzog.
ele está passando em revista o batalhão da Guarda Presidencial, da Wehrmacht. Então, quem diria, né, que aqueles pobres coitados lá que foram assassinados todos, infelizmente, que 80 anos depois, tudo isso estaria acontecendo, né? O Atikva sendo cantado numa base aérea alemã. Então, isso é uma lição que a história ensina, né? E hoje estamos aqui cumprindo o nosso dever de memória, recordando esse ponto de inflexão que foi o prenúncio da Shoah. E depois veio o Vansi, em 42, que condenou à morte 11 milhões de judeus, mas, felizmente, eles não conseguiram. Mas, mesmo assim, 6 milhões pereceram, né? Aqui está o livro do Martin Gilbert, A Noite de Cristal, a primeira explosão do ódio nazista. Na verdade, não foi a primeira, né? Foi a mais pesada e a mais marcante. E na internet também temos muitas comemorações, né? Tem um site da Kristallnacht, que qualquer um pode chegar lá e colocar a sua opinião, né? Tem do Japão, Holanda, Estados Unidos e do Brasil também. Muitas crianças do Liesen que entram lá para colocar a sua contribuição, né? E hoje, felizmente, as sinagogas estão revivendo, né? Por toda a Alemanha, sinagogas que foram queimadas hoje estão novamente funcionando. Algumas são as mesmas que foram reformadas, outras são novas, bonitas. Munique, Graz e Ulm são projetos modernos. Augsburg, que foi onde nasceu o Rabino Lemler, né? São as mesmas sinagogas que foram recuperadas. Essa aqui é a Mikvah. Mainz, que é uma cidade histórica, né? Uma pérola da cultura judaica, patrimônio da humanidade. E na internet também elas estão renascendo graças ao milagre da digitalização, né? Então, essa aqui é de Wrocław, também é uma verdadeira catedral judaica, né? Não existe mais, ela só existe na internet. Breslau. Frankfurt, antiga sinagoga. Então, é o milagre da internet, né? E hoje tem o projeto Luz nas Sinagogas, né? Na noite de hoje, todas as sinagogas estão iluminadas, né? Aqui em italiano, alemão, hebraico, inglês. Aqui é Leipzig, que não tem mais sinagoga, tem só um monumento. E aqui é um monumento aos 14 mil de Leipzig, que morreram, representados por uma fila com 140 cadeiras, né? São os 14 mil judeus. Mas a Noite de Cristal acabou, mas não acabou, né? Ela continua viva, os antissemitas estão aí mesmo, né? Esse aqui que é negro, que não devia ser, mas é. Então, aqui estão dizendo que ele dá certo, né? Goim TV, muito antissemitismo até hoje. As sinagogas, as igrejas e as mesquitas continuam sendo atacadas, queimadas, até uns contra os outros, né? Os xiitas até queimam as mesquitas dos sunitas e vice-versa. Então, o mundo não aprendeu a lição, né? E o Koif nicht bei Juden, ele não morreu, não, continua vivo, só mudou o nome. Hoje é Koif nicht bei de sionismo. Então, não compre dos sionistas. É o moderno BDS palestino, né? Que, felizmente, nunca deu certo, né? Esse boicote, quase ninguém aderiu, né? Boicote dos investimentos e sanções é um fracasso, mas existe, né? E aqui eu termino com a imagem do nosso grande templo israelita, né? E as luzes hoje estão acesas, é a nossa catedral judaica, né? Então, a Noite de Cristal, ela passou, mas ela continua aí ameaçando os judeus, né? Mas nós tivemos uma vitória sobre a escuridão e hoje nós podemos afirmar, né, que as luzes continuarão acesas para sempre. E aqui eu agradeço a todos pela paciência e me despeço, esperando revê-los aí proximamente aí na CIVA, em Porto Alegre, e muito obrigado. Obrigado. Fantástico.
Não sei se vocês estão ouvindo. Sim, perfeito. Se ouve. Melhorou. Eu passo a palavra para o Carlos, que vai... Não sei se nós temos tempo, gostaria muito que tivesse para perguntas ou comentários. Queria falar. Passa a palavra para a também. Grete. Em primeiro lugar, estão me ouvindo? Sim, Grete. Quero cumprimentar o palestrante, não é agradável o assunto. Eu sou uma estudiosa do assunto porque o meu problema com a Alemanha nunca se resolveu. Mas o que eu queria comentar é que o meu pai do José, também, um pouquinho, serviu na Primeira Guerra Mundial e, por ser judeu, ele recebia comida kasher na frente de batalha. E 18 anos depois teve que ir embora por ser judeu. Então, eu sei que o antissemitismo não começou com Hitler. Então, eu só queria fazer esse comentário, que eu achei importante. Obrigada. Gostaria de comentar também, Carlos. Sim, por favor. Ok. Muito brevemente. O que o Israel falou e que o Enio teve o privilégio de apresentar lá no Centro Cultural Brasileiro, em Tel Aviv. Eles costumam ter umas 3 reuniões semanais, mensais. E o Israel fez uma grande palestra, uma fantástica palestra, e ele repetiu hoje. Então, muito obrigado, Israel. Eu só queria mencionar que um dos personagens, que é o Lemler, fez a Bat Mitzvah da minha mãe, e que hoje nós vivemos no Brasil uma situação que, a mim, me parece muito semelhante aos anos 30 na Alemanha. Essas manifestações nazistas, homofóbicas, antinordestinos, nós estamos numa situação muito parecida. Portanto, acender muitas luzes é muito importante. Gostaria de fazer um pequeno comentário também, se possível. Primeiramente, Comentar rapidamente. Um segundinho. Quero agradecer primeiramente a comunidade, a palestra. É um assunto muito delicado, muito difícil para todos, mas necessário lembrarmos para não esquecermos nunca. Sou aqui do Pará, né? O Oswaldo Aranha teve uma grande influência na criação do Estado de Israel, e dizer que vivemos momentos caóticos no país, né? Sou paraense, nordestino, né? No norte, e o preconceito muito grande. Nós temos que conscientizar, conversar com os filhos, com os netos, sobre, nas nossas comunidades, para saber o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Então, é um momento, muita reflexão, de muita sabedoria, e conversar com os jovens para tentar excluir essa situação e não deixar isso se prolongar mais no nosso país, no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Aguiar. Quer falar um instante? Eu também sempre fui um estudioso do Holocausto, estudioso da Segunda Guerra Mundial, a história da Segunda Guerra, e também sobre Kristallnacht. Já apresentei também várias vezes palestras sobre Kristallnacht, mas quero cumprimentar o Israel. Realmente falou durante 1h30 sem respirar. É incrível, um esforço incrível, uma pesquisa profunda. Isso não é simplesmente sentar em cima do computador e escrever, são vários meses, várias semanas, meses, anos de pesquisa para chegar ao ponto de saber o que escrever e o que transmitir para as outras pessoas. Apenas um comentário que é importante, que, além do pretexto para Kristallnacht, que foi o assassinato do diplomata alemão, é importante que se pense, que se rememore
que na conferência de Eivan, que ocorreu mais ou menos um ano antes, na conferência de Eivan, em que o mundo inteiro, vários países se reuniram para decidir um aumento das cotas de imigração de judeus, em virtude exatamente da perseguição que a Alemanha fazia dentro dos seus territórios, não se conseguiu nada. Nenhum país aumentou, uma pessoa aumentou 1% das cotas. Isso aí deu à Alemanha a ideia simplesmente que se ninguém quer nem quer os judeus, se ninguém quer os judeus no mundo inteiro, nós também não queremos, nós vamos tomar as devidas providências da maneira como nós entendemos. E logo em seguida, depois da Kristallnacht, que muito pouca coisa aconteceu, muito poucos protestos no mundo inteiro, eles decidiram, um tempo depois, o início da Segunda Guerra Mundial, que, quem sabe, é uma das consequências, porque eles se sentiram donos do campinho, como se diz, não vai acontecer nada, e iniciaram a Segunda Guerra com a invasão da Polônia, que é o momento que se diz que a maior parte dos escritores dizem que, com a invasão da Polônia, teria começado o Holocausto. Mas outros dizem que o Holocausto iniciou na própria Kristallnacht. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Israel, foi magnífico. Muito obrigado, doutor Klaus, pela sua colaboração. O senhor interpretou muito bem aí o espírito aí do que aconteceu, né? E eu acompanho o senhor, seus estudos, as suas palestras. Nunca pude comparecer, mas às vezes eu recebo assim, os resumos e também sou seu fã. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, temos alguns minutinhos ainda para comentários finais. Quem gostaria de aproveitar? Acho que a gente não pode perder essa chance de bater palma de pé para essa palestra maravilhosa, né? Como disse a senhora Gretchen, se eu não me engano, é um tema difícil, um tema penoso, um tema sofrido, mas que precisa e merece ser conhecido com profundidade, porque quem não conhece o seu passado não vai conhecer o seu futuro depois, não vai ter facilidade de entender o que está acontecendo na nossa frente. Então, eu tenho a minha raiz em Breslau. Meu avô veio de lá, né? E eu tenho pesquisado, tenho procurado localizar assim os antepassados do meu avô para tentar sedimentar melhor. Aliás, não sou só eu que tem a raiz aqui nesse grupo, que tem a raiz em Breslau. Eu acho que tem até uma aniversariante que vem de lá. Né? E eu considero fundamental essa pesquisa que andei fazendo, que andei buscando, porque isso aí foi que me levou às minhas raízes judaicas, e eu tive uma alegria muito grande disso. Eu tenho um neto nascido em Israel e um avô nascido na Alemanha. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. Obrigado, parabéns. Legal. Breslau tem uma associação de descendentes, né? Tem Israel e tem lá em Breslau, quer dizer, hoje é Wrocław, mas tem lá uma entidade também que reconstitui o passado judaico da cidade. E interessante que não são judeus, são todos poloneses que se interessam, né? E eles nem têm muita ligação com a Breslau judaica, porque quando houve a troca de populações, os poloneses que vieram para lá não conheciam nada da história de Breslau.
eles são novos lá. Mesmo assim, eles têm uns estudos muito bons. O senhor pode procurar na internet que vai ver que tem muita coisa no Facebook também. Tem um grupo desses poloneses lá de Wrocław que estudam muito a antiga Breslau judaica, né? É muito bacana isso. Queria só acrescentar que o meu celular está no final a bateria. Então, se eu desaparecer, é só por falta de energia. Eu recarreguei, mas estou nos últimos milímetros Os da bateria. últimos suspiros. Eu não quero Bom. bater em retirada. Certo, Mário. Pessoal, a gente está no último. Quem é que quer ser o último a comentar? Gladys quer falar? Só queria mais uma vez cumprimentar Israel, que já esteve na Cibra fazendo palestra, né, Israel? Quando lançando um dos seus livros. Acho que foste extremamente didático e claro e muito feliz no material que tu trouxeste para nós. Muito obrigada. Eu Obrigado, estive na Gladys. Cibra há muitos anos atrás, visitei lá, muito bacana, né? Consigo. Estive também lá no Marc Chagall, né? Eu sou sócio do Marc Chagall, e no fim do mês eu vou estar em Porto Alegre, vou lá visitar o Marc Chagall. Quando Israel? 21 de novembro. Vou passar um fim de semana lá em Porto Alegre. Eu tenho um neto gaúcho, né? Então, me aguardem que vai ser uma visita rápida, né? Se der, eu passo lá no Marc Chagall e na Cibra. Venha ver nosso memorial que está em construção da imigração judaica na Cibra. Ah, bacana. Se comunique conosco. Tá bom. Eu, infelizmente, estarei viajando para São Paulo, mas tem outros sócios que aqui estarão. Faça o Cavalat Shabbat conosco, né, Carlos? Sim. Eu estou conversando com o Rabino Gershon para a gente organizar uma palestra presencial do Israel na Cibra. Só estou dependendo da resposta do Rabino, né, para a gente escolher a data, né, e horário para a gente organizar a palestra do Israel lá. Quem sabe ele traz o seu último livro, alguma coisa assim junto, né? Claro, sim. Claro. Vou trazer Soldados Judeus. Ótimo. Bom, Israel, eu te agradeço muito pela tua participação com a gente aqui, e eu gostei assim demais, fiquei maravilhado com a palestra, e uma coisa que me chamou muita atenção, a história pessoal de cada pessoa envolvida que tu pesquisasse a fundo e que tu trouxesse para nós. Eu não sabia se eu ia conseguir falar no final ou não, de tão emocionado que eu fiquei. Eu tenho esse problema, às vezes eu fico emocionado e não consigo falar. Mas eu respirei bastante aqui e consegui falar. Então, pessoal... Eu também fico emocionado e muito feliz de ter estado aqui essa noite. Muito obrigado. Então tá, pessoal. A gente está no finalzinho e sempre cabe a mim, é difícil tarefa de concluir. Então tá, pessoal. Até a próxima. Oi. Tchau. Tchau.